Bonnie copiou o Andy várias vezes, não só em trocar o nome do antigo dono dos brinquedos pro dela, mas até no olhar. 16 anos depois de Toy Story 3, parece que a presença do Andy ainda está viva na alma da franquia. Pare e olhe para essas duas imagens. Os dois seguram os brinquedos com a mesma pose e principalmente o mesmo olhar. Até mesmo a atitude da Bonnie com os bonecos é parecida. Quando mais você olha, mais parece que Toy Story contou a mesma história duas vezes. E nós vamos te mostrar. Tá preparado? Porque agora começa mais um Teen Videos incrível. Nome: a Bonnie literalmente tomou o lugar do Andy no Woody. Olha com atenção para a sola do coturno dele. Desde o primeiro filme existe um nome escrito ali: Andy. Não era apenas uma assinatura qualquer. Aquele nome mostrava que o Woody pertencia ao Andy e carregava uma parte da infância dele por onde ele fosse. Mas, depois que o Andy entrega esses brinquedos para Bonnie, acontece algo impossível de ignorar. O nome dela aparece exatamente no mesmo lugar. Ela não escreveu Bonnie no chapéu, na camisa ou em outra parte do boneco. O nome foi colocado justamente sobre o espaço que representava o Andy. E vamos lembrar que em Toy Story 5, a Jessie mostrou que a Emily, sua primeira dona, também escreveu na boneca, mas dentro da costura da bota. Ou seja, a Emily tinha uma personalidade. Agora a Bonnie, ela copiou o Andy. O Woody ganhou uma nova dona e, ao mesmo tempo, a história escolheu uma nova criança para ocupar o papel do Andy. E essa troca de nomes é apenas o começo, porque a Bonnie também recriou uma das brincadeiras mais conhecidas do antigo dono do Woody: jeito. A Bonnie repetiu até o jeito do Andy brincar. Em Toy Story 4, nós vemos uma cena do Andy no passado correndo com os braços completamente abertos, segurando o Woody, enquanto transforma o espaço ao redor e parte da sua aventura. Mais tarde, a Bonnie faz o mesmo gesto e nós vamos te mostrar a cena. Ela corre com os braços estendidos, tomada pela brincadeira, como se estivesse atravessando um mundo que só existe dentro da imaginação dela. Quando as duas cenas são colocadas lado a lado, o movimento parece se repetir. E claro, foi o Andy quem ensinou a Bonnie a brincar com seus bonecos no final do terceiro filme, então faz sentido. Mas crianças diferentes, em momentos diferentes, dando vida à imaginação do mesmo jeito, é uma forma de mostrar que a Bonnie se inspira muito no Andy. Esse detalhe chama ainda mais a atenção, porque por mais que tenha sido o Andy a brincar com o Andy no final emocionante de Toy Story 3, ela não tinha que repetir os movimentos dele. É quase como se ela soubesse o jeito certo de brincar com aqueles bonecos. Primeiro, o nome do Andy foi substituído pelo dela no coturno do Woody. Agora, até o jeito como ele corria, ela faz igual. E é super interessante quando a gente vê que a Bonnie se apaixonou pelo Woody do mesmo jeito que o Andy. No final de Toy Story 3, ela até repete a frase do cowboy: "Tem uma cobra na minha bota". A Bonnie não herdou apenas os antigos brinquedos. Sem perceber, ela pode ter recriado a forma como o Andy dava vida a eles. E o próximo assunto vai ainda mais longe, porque os dois deram a sua própria marca no brinquedo: vida própria. O Andy e a Bonnie fizeram um brinquedo se tornar único. O menino não construiu o Woody do zero, mas deixou nele uma marca que nenhum outro Woody teria. Ele não só escreveu seu próprio nome no coturno, não, nada disso. Ele mostrou para o Woody o que ele deve ser, um herói leal. A partir daquele momento, o boneco deixou de ser apenas um cowboy qualquer. Ele se tornou o Woody do Andy, aquele boneco que faz tudo pela sua criança. A Bonnie fez algo parecido, mas de uma forma ainda mais forte. Na escola, ela juntou um garfo, massinha, limpadores de cachimbo e outros materiais até criar o seu brinquedo favorito, o garfinho. Um objeto que deveria ir para o lixo se transformou no brinquedo mais importante para ela. Quando o garfinho desaparece, é o Woody que faz de tudo para ele voltar, pois ele sabe que um brinquedo deve sempre voltar para sua criança. A Bonnie não conseguia ser feliz sem ele. E esta é a marca que o Andy colocou nos brinquedos.
a marca que salvou o garfinho de ir para o lixo. Como se aquilo que começou com o Andy terminasse na criação da Bonnie com o garfinho. Só que os dois também viveram o mesmo problema: ver um brinquedo novo roubar toda a atenção. Abandono. A Bonnie também substituiu o Woody do mesmo jeito que o Andy. Com o menino, ele era o brinquedo favorito, dormia na cama, comandava das aventuras e tinha certeza de que sempre seria o mais importante. Até o Buzz Lightyear chegar. A novidade chamou toda a atenção do Andy, e o Woody percebeu que poderia deixar de ser o centro daquele mundo. Anos depois, o mesmo sentimento voltou com a Bonnie. Quando ela criou o garfinho, o novo brinquedo se tornou sua maior preocupação. A Bonnie queria que o garfinho ficasse por perto o tempo todo, enquanto o Woody nem sempre era escolhido para brincar. Basta olhar as primeiras cenas do quarto filme para ter as provas. Mas existe uma diferença importante. Com o Buzz, o Woody tentou afastar a ameaça que tomaria o seu lugar. Como garfinho, ele fez o contrário, arriscou tudo para protegê-lo e levá-lo de volta para Bonnie. A situação de substituir o líder se repetiu, mas o Woody já era o mesmo. Na primeira vez, ele teve medo de ser substituído. Na segunda, entendeu que cuidar da criança também significava aceitar que outro boneco é mais importante. E aquela não foi a única vez que a Bonnie colocou os personagens em novos papéis. Você gostaria de ter um papel na história de Toy Story? Comenta a hashtag Toy pra gente se conhecer. Xerife. A Bonnie trocou o Woody como xerife. Nas brincadeiras do Andy, nenhum personagem precisava continuar sendo aquilo que era. Os brinquedos podiam virar heróis, vilões, prisioneiros ou qualquer outra coisa que a imaginação dele criasse. A Bonnie brinca seguindo a mesma regra. Em Toy Story 4, ela pega a estrela de xerife do Woody e coloca na Jessie, enquanto o Woody fica guardado no armário. Dá uma olhada nessa cena. De repente, o cowboy que sempre foi apresentado como xerife deixa de ocupar esse papel. Agora a Jessie é a xerife da aventura. Para Bonnie, aquela estrela não pertence obrigatoriamente ao Woody. Ele é apenas uma parte da história que ela está criando naquele momento. É exatamente assim que o Andy montava suas brincadeiras. Ele criava novos papéis para os bonecos e transformava o mundo ao redor deles. Mas para o Woody, aquela troca significava muito mais. Ele não estava perdendo apenas uma peça de roupa. Ele estava vendo outro personagem assumir a missão que fez parte da identidade dele. E olha só que engraçado, a Jessie se tornou a líder dos brinquedos depois dali. Essa regra também foi criada pelo Andy. O favorito liderava. A Bonnie repetiu a liberdade do Andy ao brincar. E sem saber, também mudou a forma como os brinquedos se organizavam para sempre. E até as maiores aventuras criadas pelos dois pareciam seguir o mesmo caminho. As brincadeiras. A Bonnie imaginava aventuras do mesmo jeito que o Andy. Desde o primeiro filme, o Andy nunca brincava de forma simples. Para ele, o quarto poderia virar uma cidade inteira. E qualquer brinquedo podia assumir um papel completamente diferente. Em uma das suas brincadeiras marcantes, o Woody enfrenta o Senhor Cabeça de Batata durante um grande assalto. O Andy cria perigo, perseguição, personagens e até uma história com começo, meio e fim. A Bonnie demonstra a mesma energia. Quando ela começa a brincar, os brinquedos deixam de estar apenas espalhados pelo quarto e passam a fazer parte de um mundo inventado por ela. Basta ver a primeira cena de imaginação em Toy Story 5 que nós vamos te mostrar, onde está acontecendo um casamento e do nada o dinossauro é envenenado e o Buzz faz respiração boca a boca nele. Cada personagem recebe uma missão, um novo papel e um lugar dentro da aventura. As histórias não são iguais. O Andy gostava de batalhas épicas e a Bonnie de histórias de casamentos trágicos com vilões misteriosos. Mas a forma de imaginar se repete. E essa semelhança fica ainda mais forte quando percebemos que os dois também mudaram com o tempo e começaram a afastar os brinquedos. Afastamento.
Os dois, Andy e Bonnie, chegaram no mesmo ponto de afastar os brinquedos favoritos. Durante anos, os brinquedos foram o centro das aventuras do Andy, mas conforme ele cresceu, outras coisas começaram a ocupar esse espaço, como responsabilidades e a faculdade. Quando ele teve que ir embora, brincar já não fazia mais parte da rotina dele. Woody e os outros continuavam carregando todas aquelas lembranças, enquanto o Andy precisava seguir para uma nova fase. Agora, a Bonnie parece caminhar na mesma direção. Em Toy Story 5, ela ainda gosta de seus brinquedos, mas as novas distrações, como a Lily Pad, roubaram a atenção dela, como por exemplo o curso de balé e as novas amigas. Aos poucos, aquilo que antes ocupava todo o seu mundo corre o risco de se tornar menos importante. É a mesma mudança que aconteceu com duas crianças de épocas diferentes. E olha só que engraçado, o Andy afastou o Woody por um boneco de tecnologia mais nova, o Buzz, enquanto todos os brinquedos foram afastados pela Bonnie por um aparelho eletrônico, a Lily Pad. A ideia é a mesma, e nós ainda vamos falar disso mais tarde, mas tem outro ponto. O Andy não abandonou os brinquedos de uma vez. Ele apenas cresceu, até que sua vida começou a puxar ele para longe. A Bonnie pode estar vivendo o começo desse mesmo processo. Os brinquedos continuam iguais, esperando a próxima aventura. Só que no caso da Bonnie, essa nova distração pode ser mais difícil de enfrentar. Tecnologia. A Bonnie encontrou algo capaz de afastá-la de todos os brinquedos. Com o Andy, o tempo foi o responsável por essa mudança. Ele cresceu, começou a pensar na faculdade e deixou suas antigas aventuras para trás. E isso é normal na vida de todas as crianças. Com Bonnie, o perigo aparece de outra forma. Em Toy Story 5, a tecnologia começa a disputar diretamente a atenção dela. Uma tela consegue oferecer jogos, imagens e mundos inteiros sem que a Bonnie precise pegar nenhum brinquedo. E isso torna a repetição ainda mais forte. Assim como Andy foi sendo puxado para uma nova fase da vida, Bonnie também começa a olhar para algo que existe fora das antigas brincadeiras. A diferença é que o Andy precisa de anos para se afastar. Com a Bonnie, essa mudança aconteceu com apenas um toque na tela da Lily Pad. A própria Jessie disse que os aparelhos estão envelhecendo as crianças cedo demais. A história com o Andy e com todas as crianças está acontecendo de novo, mas dessa vez muito mais rápido. E existe uma cena que pode ligar de vez esses dois personagens. Assim como existe um canal que te traz os melhores vídeos todos os dias, aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. E esquecido. O Woody acabou esquecido pelos dois. Quando o Andy cresceu, seus brinquedos passaram cada vez mais tempo guardados em um baú. Vamos te mostrar a cena. E a possibilidade de irem para o sótão da casa mostrava como eles não ocupavam mais espaço na vida do Andy. Com a Bonnie, algo muito parecido acontece. Woody fica guardado no armário. Ele achou que faria parte da infância de outra criança, mas não foi o que aconteceu. Com a Bonnie, o Woody também teve que seguir uma outra direção. Ele não seria abandonado pelo Andy, mas foi o Woody que escolheu ir embora, e com a Bonnie, ele também se foi. Basta olhar o final de Toy Story 4. São muitas coincidências entre a Bonnie e o Andy, não é mesmo? Só que a última delas é ainda mais forte. A mesma pose. O Andy e a Bonnie repetiram a mesma despedida emocionante. Em Toy Story 3, o Andy segura o Woody perto do peito antes de entregá-lo. O olhar está baixo, o rosto sério e um pouco triste, pois ele sente que ama aquele brinquedo. Agora, no quinto filme, observe a Bonnie. A forma como ela olha para Jessie é igual. Ela percebe o sentimento que tem por aquela boneca, mas sabe que uma fase nova está chegando. Essas duas cenas são muito parecidas e mostram o mesmo sentimento que os dois viveram com aqueles bonecos. O Andy estava se despedindo da infância, enquanto a Bonnie entrou na adolescência. E por fim, talvez a Bonnie nunca tenha sido tão diferente do Andy. Talvez Toy Story só estivesse mostrando a mesma história o tempo todo.
Assim como nós sempre vamos te mostrar a mesma diversão nos melhores vídeos da internet. Se você curtiu esse vídeo, já tem mais 2 prontos na tela. É só clicar e seguir com a gente. Valeu e até logo!